Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um SMB Opina, pra gente poder falar um pouco sobre a partida de ontem, pra gente poder falar um pouco sobre mais um empate do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A, mais um empate em 1-1 do Esquadrão nessa sequência de jogos que tivemos aí de Libertadores da América e de Brasileiro, tá? E, enfim, é inegável que o resultado foi frustrante e o desempenho também, sobretudo depois do que a gente viveu lá no Uruguai, né? Depois do que eu tive a oportunidade de ver de perto lá no Uruguai, no Gran Parque Central, diante do Nacional. Uma partida de muita imposição do Bahia, de muita atitude, personalidade diferente do que foi esse jogo contra o Mirassol. O Bahia teve dificuldade para poder, no começo da partida, se desvencilhar da estratégia adotada pelo adversário e conseguir fazer o seu jogo, né? E nesse processo demorado de se reencontrar, o Mirassol aproveitou muito bem e fez o gol, abriu o placar. Mas enfim, antes de falar de maneira mais aprofundada sobre esse jogo, né, dê uma maratonada no canal se possível, porque ontem fizemos vlogaço, ontem tivemos entrevista com jogadores na zona mista, ontem tivemos pós-jogo diretamente lá da Arena Fonte Nova, com o Fernando e Yuri. Ontem tivemos coletivo, com participação, evidentemente, da nossa equipe. Enfim, muito conteúdo de dia de jogo. Caso você esteja curioso para saber o que os atletas falaram, para poder ver uma análise mais aprofundada logo após a partida, tá aí tudo disponível no nosso canal para você poder conferir, assim como a nossa jornada, né? A nossa jornada esportiva de ontem tá aí também disponível para você conferir, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha e dá essa maratonada para ajudar a gente, e evidentemente se você quiser e achar pertinente. Enfim, como eu vinha dizendo, inadmissível, né? O Bahia, ele tem, de certa maneira, conseguido trazer para o torcedor um pouco mais de segurança, de maneira geral. A gente vem de uma sequência de jogos que, mesmo sem vencer em algumas ocasiões, como o jogo contra o Corinthians, como o jogo contra o Internacional, pela circunstância do jogo, pelo desenvolvimento da partida, pelo desempenho mesmo do time, a gente ainda consegue contemporizar e levar em consideração que o desempenho foi bom, a performance foi boa e faltou resultado, que no final das contas é o mais importante, mas é o que se alcança na maioria das vezes quando você tem bons desempenhos, né? Você consegue ser mais constante jogando bem, vencendo, do que jogando mal e vencendo. Mas, apesar de passar essa segurança para o torcedor ultimamente, de que o Bahia vai conseguir fazer um jogo bom contra o adversário, independente do resultado, seja dentro ou fora de casa, seja o time titular ou reserva ou mesclado, a partida contra o Mirassol destoou completamente disso tudo, né? Apesar do Bahia no segundo tempo ter tentado ali elevar o volume de jogo, pressionar mais, as substituições darem a entender que a gente iria para frente, seria um pouco mais agudo e tudo mais, no final das contas o Bahia sucumbiu, né? Sucumbiu, fez um jogo bem aquém, bem abaixo, diferente do que tem sido o padrão desse Bahia aí nos últimos jogos. O que eu quero acreditar? Eu quero acreditar que o desgaste físico pesou, esteve atrelado ao desgaste mental e que, de certa maneira, o time não conseguiu encontrar a sua melhor forma. Eu prefiro acreditar nisso do que uma outra versão que eu não descarto, mas que, de certa maneira, me deixou preocupado, sobretudo no primeiro tempo, sobretudo no início da partida, que é o discurso do salto alto, né? Bahia, no começo do jogo, estava bem perninha, esperando para poder ver o que ia fazer, o Mirassol tentando ditar o ritmo na Fonte Nova, né? Algo absurdo, mas a gente relativiza se o time tiver uma estratégia bem montada para um jogo de transição ou algo do tipo, mas não foi isso, né? O Mirassol realmente foi superior no início do jogo, estava marcando e muito a saída, né? Claramente, Rogério e seu estilo de jogo foram estudados pelo time do Mirassol e nenhuma iniciativa foi tomada para poder mudar essa realidade, né? A gente até consegue fazer o gol de empate com uma jogada de muito empenho e dedicação de Pulga, né? Que mesmo sem talvez fazer um jogo extraordinário nessa ocasião, mostrou muita dedicação, né? Acreditou até o final, e é um dos pontos que chama a atenção de Pulga. Quando ele não faz um jogo extraordinário, ele se empenha extraordinariamente para poder compensar e mostrar o seu valor, mostrar a sua capacidade de ajudar, sobretudo o Sport Clube Bahia. Mas foi um jogo muito escasso, né? Muito moroso, muito vazio de ideias, como eu falei, fugindo do habitual do time do Bahia. Enfim, independente do discurso que eu quero acreditar ou não, se é essa questão do salto alto que eu mencionei, ou se é a questão do desgaste emocional e físico da equipe, depois de tudo que foi vivido no Uruguai, vivido nas últimas partidas de Libertadores na América,
O fato é que eu espero realmente que esse jogo não seja uma regra, e sim uma exceção. E a gente já vai ver isso na quinta-feira diante do Cruzeiro, fora de casa. Precisamos vencer no Campeonato Brasileiro da Série A, com todo respeito à equipe do Cruzeiro, que tem bons jogadores, tem um elenco muito fortalecido, tem uma das maiores folhas salariais no país atualmente. É um jogo que o Bahia tem condições de chegar e conseguir os 3 pontos, então tem que fazer por onde para isso. E deixar de lado o que ocorreu na partida de ontem, mas estudar bastante para não se repetir, porque o Bahia ontem decepcionou o seu torcedor, tá? Enfim, galera, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sino, compartilha. E para Yuri Castilho, legal a honestidade do jogador, né? De saber que ele está limitado a jogar em times pequenos, né? Como Vitória, Mirassol, né? E fazer a provocação para poder perder qualquer tipo de oportunidade de jogar em um time do nível do maior conglomerado do mundo, né? Abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?